masculinizada falou para mim, falou, essa mulher é tudo na minha vida. Tudo, eu não vivo sem ela. Então você está vendo tanto de riqueza? Aí eu te pergunto, se essas duas forem para a igreja, você vai dizer para elas, me dá a sua cadeira? Tenta falar para dessa masculinizada, viu? É pecado você estar com essa mulher. Larga ela, senão você vai para o inferno. Ela vai falar assim, não, você não sabe do inferno de onde eu vim. Agora eu tenho um pouco de paz. Então, na cabeça dela, ela não entende o que você está dizendo. Estou dizendo, então, que você não deve dizer? Não. O que eu estou dizendo é que você deve dar aquilo que ela não tem. O problema é que quando o homossexual chega dentro da igreja, o que a igreja quer fazer com ele? Falar de homossexualidade. Você tem que falar de algo que ele não conhece. Jesus Cristo. Apresenta Jesus, apresenta um bom pastor, apresenta um homem que não estupra. Apresenta uma família amorosa. Apresenta relacionamento saudável. Apresenta família. Apresenta um Deus que não passa a mão na vagina da filha. Apresenta uma mãe que sabe que tem alguns homens que prestam. Apresenta algo novo. Para ela olhar e falar, é o reino de Deus chegando. O que eu quero saber do meu reino? Por isso que o Pai Nosso, que Jesus ensinou, fala isso. Que venha o teu reino, não é isso que fala? Jesus ensinou a gente a orar assim. Que venha o teu reino, Deus. Ou seja, o que eu vou fazer com o meu reino, pessoal, onde eu reino? Eu entrego para que o seu venha. Então eu abro mão do meu, que é caído, que é disfuncional, que é adoecido, que é patológico, que chega a ser bizarro, para pegar o seu, Deus. O problema é que o gay chega, a lésbica chega, a gente primeiro fala, os homossexuais não herdarão o reino de Deus. Ele fala, você não está entendendo. Eu até queria ter um homem, mas eu não consigo. Eu até queria ser casado com uma mulher, mas eu não consigo. Você não está entendendo. Então nós temos que entender. Não é que eles não querem, é que eles não dão conta. Aí você vai dizer para eles, o que você precisa, travesti, tirar esse silicone no nome de Jesus, a gente levanta aqui, faz um almoço missionário para levantar dinheiro, para mandar você para uma cirurgia, para tirar esses peitos seus, para você virar homem. E a gente arruma uma mulher valorosa para você ver o que é bom. Eu falo assim, você não está entendendo. O problema é quando ele topa. E quando ele casa, o que a liderança faz? Dá o púlpito para ele. Testemunha. Distribui faixa na cidade, põe no rádio, põe na TV. Viu? Nós temos um ex-travesti na igreja, olha como a gente é benção. E faz milhões. Tratou a homossexualidade? Não. Ele está travestido de hétero agora para agradar todo mundo. Até que no estresse, inclusive, do ministério, ele é disparado. E quando ele cai com, de repente, um homem do próprio ministério. Lembram da Lana Holder? Lembram da Lana Holder? Foi isso aí. Uma mulher que era uma bomba, puseram ela ali. Vai. Foi o mundo todo. Tratou? Não tratou. Cai. Quando cai, foi para a mídia toda. E quando um homossexual que estava em evidência, dizendo que eu não sou mais gay, agora eu sou hétero, cai, e os outros que estão se apoiando naquilo ali, vem a queda, cai junto. Então é a queda em massa. Você sabe qual que é a conduta que a gente costuma ter lá no Avalanche? Você veio da homossexualidade, meu filho? Vim. Você veio, minha querida? Vim. Então, nós vamos caminhar com você. Se o próprio Deus puser no seu coração o chamado para testemunhar, você testemunha. Agora, nós não vamos ficar fazendo média para provar para os outros que a gente é crente às suas custas, porque a gente sabe que, eventualmente, isso pode ser um disparador para a queda dele. Sabe qual que é um dos maiores problemas que a gente tem, inclusive como conselheiros? Ansiedade. Como assim você ainda tem trejeito? Como assim você ainda tem? Como assim você ainda... Deixa eu te perguntar, quem aqui, depois que aceitou Jesus, não teve recaída nenhuma?
podem. A gente quer que os gays que aceitaram Jesus, as lésbicas que aceitaram Jesus, não tenham mais recaída. Quer que tenha recaída hétero. Como que o cara vai ter recaída hétero se ele não é hétero? Pô, pelo menos que esse cara caia com uma mulher. Ué, ele vai cair naquilo que é tentador pra ele. Que é tentador pra ele é um homem. Você tá entendendo? Agora, tô dizendo, ai não, então tá valendo, deixa os caras terem recaída. Não, o que eu tô dizendo é, lembra, é processo de santificação, não é mágica de santificação. Processo. Todos nós, sem exceção, estamos em processo. E a santificação é o quê? Você aprender a se olhar, olhar para Deus, olhar para sua miséria e falar, eu escolho não, pela graça de Deus. Eventualmente, quedas acontecem. Eu não preciso te dizer, porque você sabe. Lembra das suas. E o importante é quando elas acontecerem, ou se elas estiverem por acontecer, você ter alguém a quem recorrer. O problema é que uma coisa é aquele homem chegar para outro homem e falar, nossa, estou tentado a adulterar. Tem uma mulher lá no trabalho que está me deixando louco. Você, como é amigo, de repente você olha e fala assim, não, nós vamos estar orando. Agora, se ele falar, tem um homem lá no trabalho que me deixa louco. Tá amarrado. Tá amarrado. Toma vergonha. Vira homem. Ó, ouvi da boca do irmão para eu virar homem. Que engraçado. De quem que eu ouvia isso? Lá em casa do meu pai. Continuo não sendo homem. Não dá para eu confiar nesse também. Então, eu vou tentar parar sozinho. Alguém para sozinho? Cai. Então a lésbica chega dentro da igreja, se notarem que ela é lésbica, o gay, a mulherada cola. E a lésbica? Ninguém. Ninguém quer saber de lésbica. Se ela der na pinta que ela é lésbica, nem homem nem mulher. Mulher morre de medo, vai que me agarra no banheiro. E homem, vai que ela me bate. Não é verdade? Bom, mulher melhor de bola que eu. Bom, mulher mais homem que eu, né? Eles o quê? Deles se entenderem como? Sexualmente? Vou te responder com um outro caso. Já tem caso de transexual masculino casado com transexual feminino. Transexual. Você sabe que é transexual operado, tá? O homem que tinha um pênis pôs uma vagina. A mulher que tinha uma vagina, de repente está tentando colocar uma prótese. Que, aliás, fica um fiasco a operação, tá? O inverso, colocar uma vagina funciona. Agora o outro ainda não. E os dois casarem. Tipo assim, deu na mesma, né? Só que inverteu. Quando a gente fala de ser humano, tudo pode acontecer. Tudo. Tudo pode acontecer. E você tem que lembrar, porque isso aí é bíblico. Um abismo chama outro. Você está chocada com isso aqui? Daqui a um ano, de repente, eu vou ter outras histórias para contar. Um abismo chama outro. Enquanto não houver uma intervenção de Deus. Nós trabalhamos para isso. Por isso tem que trabalhar com prevenção. Por isso você tem que adotar as escolas públicas das suas cidades. Por isso você tem que conhecer os conselhos tutelares. Por isso tem que conhecer, sabe, os parquinhos, as praças. Onde as crianças e adolescentes estão, você tem que estar. Para você, sabe, colocar proteção, colocar saúde, colocar referência, colocar luz. Fica esperando do MEC isso que você vai ver. Fica esperando isso do governo. Jesus falou, vocês vão ter que dar comida para esse povo. Não fica esperando, não. Esperando a Dilma, o Serra, o Lula, a Marina. Não fica esperando, não. Tem coisa que é responsabilidade nossa. Valor, moral, comportamento. É a gente que conhece a Deus que tem que ensinar. Não fica esperando, não, ímpio fazer. Ímpio vai dar o que ele tem. Leviandade. E chama isso de quê? Liberdade. Esquece. Luz quem dá é quem tem luz.
Sal, quem dá é quem é sal. Você e eu, pela graça de Deus. Entende? Então, essa lésbica chega dentro da igreja, ninguém cola nela. Até pelo olhar ela descobrir, ou alguém a descobrir. Em geral, pelo olhar, o que vai ter de conexão? Alguma adolescente ou jovem com crise de identidade ou alguma mulher mal casada. Lembra de algum caso na sua igreja? Tem que eu sei. Tem que eu sei. Aí o que acontece? Aquela menina chega, ninguém quer saber. Eu sei de uma que o pastor mandou um recado para as meninas. Essa menina que veio do lesbianismo chegou para o pastor e para a mulher do pastor e falou assim, olha, eu vim da vida gay, eu rompi, eu não pratico mais, porque eu me converti, eu tive uma experiência maravilhosa de conversão com Cristo, eu não quero mais, eu tenho convicção de pecado a respeito da homossexualidade. Eu não quero, mas eu estou abrindo para vocês dois, porque eu quero me submeter ao ministério de vocês dois, para vocês dois me pastorearem. Vocês topam? Claro, minha filha! Nós estamos aqui para isso. A gente ama. Oraram, abençoaram, menina foi embora. Pastor reuniu a mulherada. Não cheguem perto dela. O que a lésbica está procurando? Amor. Coloca uma criança numa loja de brinquedo e falar para ela assim, não encosta em nada. O que ela vai fazer? Encostar escondido. Sonhar encostar. Fantasiar encostar. Não adianta. O que ela precisa é aprender a brincar. O que ela precisa é aprender a se relacionar com a mulher, ela não sabe. Aí a mulherada fala, você está me dizendo que sou eu agora que vou ter que caminhar com ela? É, e se ela se apaixonar por mim? Ela vai. Não é ser, ela vai. Ela não está acostumada a ser amada por mulher. Quando ela é amada, ela confunde. E quando ela confunde, você explica. Quando alguém que você não está afim te canta, o que você faz? Chuta a cara? Comunica. Não tô afim. Você não faz meu tipo. Então vamos pôr um limite aqui? A não ser que você queira acabar com a amizade, quer? Aí a pessoa fala, não. Ué, então aprende a receber o meu amor, ué. Eu te amo como irmã. Agora nós não vamos pra cama. Existe um amor chamado ágape. Você não conhece, eu vou te explicar. Ah, é? É. E vai o quê? Explicando. As meninas, muitas vezes, elas vão... Quando elas se apaixonam por outra mulher, o que elas estão vendo nessa outra mulher? Assim como os homens também, quando se apaixonam por outro. Aquilo que eles acham que eles não têm. Por isso, segredinho. Em geral, a homossexualidade, ela caminha de mão dada com outro pecado chamado inveja. O homossexual costuma ter muito problema com inveja. Ele olha aquele homem sarado e fala, uau, eu quero esse homem. Não necessariamente que ele quer o homem. Ele quer o quê? Ser igual ao homem, mas ele não acha que não pode. Então ele quer ter aquele homem, que até na psicologia chama até de canibalismo. Eu quero me apoderar daqueles músculos para eu me sentir bem, porque eu me sinto mal com aquilo que eu sou. Você vai ver muito homossexual, por exemplo, do sexo masculino, olhar para por exemplo, um homem fardado. Eu lembro de um aconselhado meu que falou isso, nossa, André, eu não posso ver aquele segurança do meu trabalho, que eu fico louco. Aí você ouve isso, de repente você é tentado a falar, nó, larga de ser tarado. Não é isso, gente. Você tem que romper com a superficialidade. Toda fantasia, ela simboliza alguma necessidade profunda que a gente tem. E eu creio que todo fetiche também. Mas no caso da fantasia, ele olha aquele homem fardado, ele fica louco. Aí você pergunta para ele, o que você sente? Ai, eu fico louco, me dá... Não, não é isso, querido. Como que você se sente do lado dele? O que ele vai dizer? Seguro. Aí você devolve. Por quê? Como que você se sente a seu respeito? Inseguro. Então ele está usando aquele segurança para ele preencher um negócio que ele acha que ele não tem. Aí ele olha e fala, é isso? Aí você fala, você precisa ir para a cama com ele, para ele te dar segurança? Aliás, ele vai te dar
Não. O que você pode fazer? Ué, eu posso aprender a me tornar seguro? Como? Aí você vai trabalhar isso com ele. Então, o que a gente conclui? Que a homossexualidade, gente, é o sintoma, não é a causa. Você quer tratar a homossexualidade? Primeiro, a pessoa tem que querer. Você não vai tentar fazer uma pessoa deixar de praticar homossexualidade se ela não quiser. É igual tentar fazer um dependente químico deixar de usar droga. Se ele não quiser, ele deixa? Pode esquecer. Tudo que ele quer é a droga. Ele está viciado. Ele idolatra aquilo. Então, a gente tem que entender que a homossexualidade, ela é aprendida. Então, ela pode ser, aí está desaprendida, mas melhor ainda, ela pode ser desconstruída. Porque é difícil entender como é que eu vou desaprender um negócio. Desconstruir. Como que a gente desconstrói? Tratando raiz. Agora, esse é o problema. Como é que aquela menina que hoje é lésbica vai perdoar os 8 estupradores dela? Fácil falar, né? Como é que é se liberar perdão para 8 estupradores, para esse pai, para essa mãe? Só Deus. Como é que é para esse menino adolescentes? Antes, a adolescência ia até um tanto, né, na idade do desenvolvimento cronológico até da pessoa. Hoje, já é extenso o processo. Então, você tem uma adolescência longa. E nesse meio tempo, sendo bombardeado por todo tipo de influência. E nesse meio tempo, a sua confusão aumentando. Então, a identidade sexual, ela é fechada até o final da adolescência. Então, olha a responsabilidade que a gente tem como pai e como mãe. Como professor de criança. Como líder de adolescente. Como líder de ministério infantil. Não é entreter, é construir. Então você que achava, meu ministério é só trabalhar com criança. Você tem tudo na sua mão. Meu ministério é só educar meus filhos. O que mais que você quer? Você está entendendo? Então tem gente que Deus colocou na sua mão para você ajudar uma construção saudável. Então que lista que é essa aqui? Significa que na hora que você lê essa lista e você fala assim, nossa, eu passei por isso, eu passei por quase tudo isso, eu passei por 1/3 disso, eu passei por tudo, eu passei por meu Deus, eu sou gay e nunca desconfiei? Não. Não. Não é isso que eu estou dizendo. Não é porque você passou por isso que você é gay ou vai ser gay. Mas, o que eu estou dizendo? Todo homossexual passou por pelo menos um desses pontos. Isso eu te garanto. Te garanto, todo homossexual na face da terra passou por pelo menos um desses pontos. Por pelo menos. Então, o que a gente tem aqui? Aquilo que a gente chama de caso clássico de construção da homossexualidade. Aí eu vou tentar construir com você, para você agora, construir a homossexualidade masculina e aí a feminina. Qual costuma ser o caso clássico, que nem está aqui? Né, também. Eu vou citar 2 de cada um deles. Primeira coisa. Eu sempre costumo até citar os mesmos, porque eles costumam ser casos muito ricos. E, obviamente, você não vai nem saber nem de quem que eu estou falando. Eu lembro que a gente foi visitar uma vez um travesti, que a gente tinha abordado no evangelismo, aí ele chamou a gente para fazer uma visita. A gente foi tomar um café, comer bolo, ver foto, né, ministrar, louvar, enfim, orar. Por quê? O cara era missionário, filho de pastor. Não conseguiu vencer a homossexualidade nele, acabou indo para a prostituição, se travestiu, colocou hormônio, foi para a Europa, virou um sucesso, um glamour total na pista. E a gente abordou ele falou, pô, legal, queria que vocês fossem lá em casa para orar comigo e tal, beleza, a gente foi. E ele, tem até uma história engraçada, porque a casa dele era lá longe pra caramba. Então, ele colocou um amigo dele, que também era travesti, no meio do caminho, né, pra ele explicar. Então a gente passou de carro, tava a gente do Avalanche e o pessoal do Luz na Noite. E aí o rapazinho, né, o travesti novinho, 16 anos, tava ali e falou assim, eu levo vocês, tal, porque aqui é o lugar, né, que ele marcou com vocês para eu mostrar onde que ele mora. Beleza. Entrou no carro e começou a apresentar, eu falei, qual que é o seu nome? Ele falou, aí ele virou para mim e falou assim, o seu? Eu falei assim, Andréa. Ele falou, como? Eu falei, Andréa. Porque não é Andréia, é Andréa. André? Eu falei, Andréa. Nossa, que susto.
Pensei que fosse a Andréia, já olhei e falei, nossa, ficou perfeita a cirurgia. Tipo assim, qual é o seu médico? Sua trans, né? Operada. Eu falei, não, é a Andréia, sou mulher mesmo. Ai, que alívio, já tava morrendo de inveja, entendeu? Me conta, né? Quem é seu médico? Aí tá, fomos pra casa do travesti. E esse menino tava me contando que ele como que é a história dele? 16 anos, dono do ponto de prostituição com 16 anos. Aí, pra você ver, sabe qual que era o sonho desses dois travestis? Nunca mais fazerem sexo na vida. Esse cara, eu não aguento mais. 16 anos. O menino com 16 anos, há não sei quantos anos faz sexo. O outro já estava nos seus 30 e tantos. Não aguento mais, meu sonho é ser eunuco, como diz a Bíblia. Olha. E aí esse travesti novinho estava me contando que a mãe, adolescente, toda bonitinha, virgenzinha, uma educação super reprimida, então arrumou um namoradinho, né, um cara mais velho, que era motorista de ônibus. E eles meio que ficavam assim, mas ela não conhecia nada de sexo. E é aquela coisa, né? Muita repressão, na hora que você solta um pouquinho, não segura a onda. Mas, ao mesmo tempo, ela morria de medo de sexo. Então, qual que era o joguinho dela de sedução? Ela ficava com esse rapaz, com esse homem mais velho, e tentava provocá-lo, seduzi-lo. Na hora que o negócio ia esquentar, ela fugia. Então, essa era o joguinho dela para ela se sentir, né, mulherzinha. E aí, o que aconteceu? Numa noite, que eles estavam, né, se beijando, se abraçando nesse ônibus que ele dirigia, ela deixou esse rapaz, né, eles, né, se tiveram essa intimidade, o negócio esquentou, e ela falou, não, tá na hora de eu fugir. E na hora que ela foi escapar, ele trancou o ônibus. E quando trancou, estuprou. E ela engravidou. E quando ele ficou sabendo que ela estava grávida, aí ele falou assim, o meu sonho é ser pai de uma menina. Comprou todo o enxoval rosa. E os dois começaram a fantasiar. Ela foi achando o máximo. Ai, que bom, ele me ama. Ele quer ter uma filha, a gente vai casar e não sei o quê. Nasceu um menino. O desgosto foi tanto, mas tanto dos dois, mas tanto, que ele só falou para ela o seguinte, falou, só não põe vestidinho, o resto você aproveita, porque eu não vou gastar mais dinheiro com esse menino, não. E esse menino cresceu desse jeito. O problema não é o rosa em si. O problema é que a mãe nunca mais cortou o cabelo dele. O problema é que quando a mãe saía com ele no centro da cidade, as amigas falavam, que filha linda! E a mãe virava e falava, obrigada. Esse menino cresceu acreditando que era uma menina. Que era uma menina. Então, isso costuma acontecer, sim. Eu não sei por que os pais contam para os filhos que queriam ter um filho do sexo oposto. Você já reparou? As crianças sempre ficam sabendo? Qual que é a tendência da criança? Magoei meu pai. Nasci do sexo errado. Alguns conseguem, muito raramente, elaborar isso. Mas uma criança não dá conta, gente, de saber que ela nasceu errado. Que ela frustrou o pai. Muitos meninos e muitas meninas, nesse caso, tentam ser a filha ou o filho que os pais sempre sonharam. Sempre sonharam. Então, isso aqui até antecede o que eu estou colocando. Tá? Porque o que está aqui costuma ser o que a gente mais encontra. Então, da onde que a gente tirou isso aqui? Exatamente das conversas. De pessoas que venceram a homossexualidade e pessoas que não venceram, mas que passaram por isso com certeza. Qual costuma ser o caso clássico, então, de construção de homossexualidade no caso dos meninos? Primeiro, a mulher engravida. E aquele bebê, quando nasce, você sabe que todo bebê acha que é a extensão da mãe. Bebê... Veja bem, bebê, por 9 meses de vida, de existência, ele está onde? Dentro da mãe. Ele existe em função da mãe, não é? Se a mãe cuidar dessa gestação, essa criança vai ser gestada com saúde. Caso contrário, então para você ver a dependência dessa criança junto à mãe. E quando essa criança nasce, ela ainda não tem noção de sujeito, de identidade, de pessoa. Ela não sabe ainda que existe essa coisa de que eu sou gente, eu sou pessoa, eu sou um indivíduo, eu sou diferente de mamãe. Então, ele ainda acha que ele é a extensão da mãe. Só que no começo da vida, desde o ventre, as crianças começam a receber influências.
emoções e tudo mais. Rejeição, abandono, alegria, enfim, de tudo. Isso é até comprovado por pesquisas, tá? Isso aí não é papo de misticismo nem de papo de crente, não. Isso aí inclusive, você já tem pesquisas que confirmam isso. Mas, enfim, essa criança, de repente, nasce e ela está numa estrutura familiar basicamente regida por confusão de papel. O que a gente chama de confusão de papel? Você sabe que não existe mais o termo família desestruturada. Quem trabalha com a questão de serviço social, psicologia, sabe que família desestruturada é um conceito que não se usa mais. Por quê? Bem ou mal, toda família tem estrutura. O que não tem é cumprimento de funções. Então, o termo que a gente usa é família disfuncional. Então, as funções de família, de pai e mãe, eventualmente, de repente, são bem ou mal cumpridas, bem ou mal desempenhadas. Então, muitas crianças nascem em estruturas familiares regidas por essa disfuncionalidade. Exemplo, uma figura fortíssima de controle e uma figura fortíssima de passividade. Então você vai ver, no caso muito frequente de homossexuais masculinos, meninos nós estamos falando, a figura do pai ausente, omisso, que de repente está vivo, mas não está presente, que não tem vínculo afetivo com o filho, e a figura da mãe forte. Ela está presente, ela decide, ela está ali, ela vai na reunião da escola, ela disciplina, ela educa, ela lava, ela veste, ela cozinha, ela pinta, ela borda. Então, o homem, de repente, está fora, trabalhando, de repente ele está palestrando, de repente ele está pregando. Mas aquele filho está lá dentro de casa e ele saiu de uma barriga feminina. Então, o contato que ele tinha até então era com uma mulher. Nos primeiros anos de vida, ele olha e fala, eu e minha mãe somos pessoas diferentes, então quem eu sou? Você lembra que ontem eu falei que todo ser humano tem dentro de si o masculino e o feminino? Então, quem vai ser o heterossexual? É aquele que, de alguma forma, recebeu estímulo para o desenvolvimento da sua masculinidade. Para aquilo que era um pênis, não significar só um pênis. Significar que ele é macho. Mas que não significa só que ele seja macho. Significa que ele é macho para ele desempenhar plenamente a sua masculinidade, se transformar em homem. Menino não sabe, não nasce sabendo como é que se torna masculino. Como é que se torna homem? Alguém tem que explicar. E quem vai explicar? Não é mulher, é homem. Mulher não ensina homem a ser homem. Quem ensina homem a ser homem é homem. E é por exemplo. Você está entendendo? Criança do sexo masculino. Nasceu, olhou, eu e mamãe não somos iguais. Então quem eu sou? Pai, cadê você? Vô, tio, pastor, cadê você? Não encontrou. O que ele sente? Vazio de gênero. Não tem quem vincule. Não tem quem fisgue, conecte e fale, vem cá, masculinidade, vamos desenvolver. Nessa hora o menino se sente como? Abandonado. Cadê meu pai? Por que meu pai viaja tanto e não fica comigo? Por que meu pai não me dá colo? Por que meu pai não deita aqui comigo? Por que meu pai não joga comigo? Por que meu pai não brinca comigo? Por que meu pai não me alimenta? Por que ele não me dá banho? Cadê meu pai? Aí você pode escrever todo tipo de cenário. Desde a mãe falar assim, o seu pai não presta, ele abandonou você, ele não te ama. Como que é para um menino ouvir que homem não presta e que magoou a mãe? Ele fala, então ser homem é ser igual ao meu pai? Não prestar e magoar minha mãe? Será que eu quero ser homem ou não? Tudo isso inconsciente. Então, de cara, aquele menininho que precisa de uma boa torcida, vai que você é homem, vai que você consegue. Tem alguém para torcer por ele? Não tem. A masculinidade dele está lá dentro, bebezinho igual ele. E, de repente, esse menino começa, então, a se sentir abandonado. E criança abandonada, o que ela faz? Muitas vezes, chora. Pai, você não brinca comigo. Cala a boca, para de chorar, homem não chora. Vira homem. O que ele ouviu? Homem não chora. Por que ele chora? Ih, ele tem que virar homem. Significa que ele não é. Criança é literal.
Você fala pro seu filho, vira homem, o que ele vai entender? Se eu tenho que virar é porque eu não sou. Se eu não sou, eu sou o quê? Larga de ser menininha, parecendo sua irmã chorando. E se esse menino pede colo, o que o pai fala? Homem não senta em colo de homem. Veja bem, se o seu filho não tiver o seu colo, ele vai achar o colo de outro homem. Se o seu filho não tiver o seu elogio, ele vai achar o elogio ou de outro homem ou de um traficante. Criança do sexo masculino também precisa de beijo, de abraço, de colo, de elogio. Isso não é coisa de menina. Se menino não tiver isso de homem dentro de casa, de um jeito saudável, ele vai procurar na rua e vai achar. Por que criança quase que não resiste a pedófilo? Porque pedófilo, gente, é irresistível para uma criança com problema de autoestima. Eu vou te dizer como. Esse menino já está com a autoestima como? Achatada. Meu pai não me ama. Meu pai fala que eu tenho que virar homem. Quem é que vai morrer de dó desse menino dentro de casa? Mamãe. Ô filho, a mãe tá aqui. Ô filho, conta com a sua mãe. Ô filho, mamãe faz por você. Seu bebezão da mamãe. Seu namoradinho da mamãe. Observa por que para travesti em geral, Deus para o travesti quem é? Deus não, é a mãe. Tudo quanto é travesti idolatra a figura da mãe. Aí eu te pergunto,